Repense Clima. Apoio Fundação Pró Cerrado. Olá, seguidores da Sagres, aprendizes da Renapse e a todos que nos acompanham. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma Arena Repense, um movimento que tem como objetivo repensar os esforços desempenhados pela sociedade sobre consumo e produção sustentáveis, que integra a 12ª meta do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas. Essa meta que faz parte da Agenda 2030 da ONU, que tem como finalidade promover mudanças positivas no mundo do futuro. Eu sou Jéssica Dias e hoje, juntamente com Samuel Straioto, faremos a mediação desta transmissão, que tem como tema a arborização urbana. Primeiramente, quero cumprimentar aqui o meu parceiro, Samuel Straioto. Oi, Samuel, tudo bem? Oi, Jéssica Dias, tudo ótimo. Um abraço a você que está com a gente também aqui no nosso canal no YouTube, pela Sagres TV, pela Rádio Sagres, nas diferentes plataformas. Vamos juntos em mais uma edição da Arena Repense, e a você que participa conosco pelo canal no YouTube, pode deixar a sua pergunta, pode deixar aí também o seu comentário. Estarei aqui lendo o seu comentário, registrando a sua participação. Desde já, muito obrigado a todos que estão conectados com a gente. E já pode deixar aí a sua curtida e também compartilhar o nosso conteúdo desta edição da Arena Repense, Jéssica. E as outras edições da Arena Repense estão todas disponíveis no nosso portal, no sagresonline.com.br, e também aí no nosso canal no YouTube, youtube.com/sagrestv. Olha só, hoje nós recebemos aqui na nossa arena a Denise Duarte, ela que é professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Ela também desenvolve pesquisas em microclimas urbanos, conforto e eficácia energética em edifícios e cidades, e coordena também projetos sobre adaptação de cidades e edifícios às mudanças climáticas, interagindo com políticas públicas. Denise, bem-vinda aqui à nossa Arena Repense. Muito obrigada pela disponibilidade de conversar aqui com a gente. Muito obrigada, é um prazer participar. Quem também participa da Arena Repense hoje é a Fernanda Carvalho dos Santos, ela que é coordenadora da Renapse, Núcleo de Anápolis. Fernanda, seja bem-vinda à nossa arena. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, contribuindo e aprendendo, né? Isso aí. Quem também participa novamente aqui da nossa arena é o Johan Germano, jornalista aqui do Sistema Sagres de Comunicação. Johan, bem-vindo mais uma vez aqui à nossa Arena Repense. Tudo bem, Jéssica, obrigado. Uma boa Arena Repense também para a Fernanda, para a Denise, para a Lohane, que está aí acompanhando a gente também, intérprete de Libras, para o Samuel Straioto e para todo mundo que está ligado aqui com a gente, né? Em mais essa edição da Arena Repense. E, como o Johan disse, contamos com a colaboração sempre da Eduarda Lohane, nossa intérprete de Libras, aqui em todas as edições da Arena Repense. A Arena Repense, que é uma produção da Fundação Pró Cerrado, Fundação Sagres, com o apoio da DEMA by Renapse, EduJob, Maternidade Doutora Adalberto Pereira, Associação Palmas Jovem, Ideia Produções e o Sistema Sagres de Comunicação. E para começar essa edição da Arena Repense, nós vamos conferir agora uma reportagem feita pelo Johan Germano, mostrando como as árvores ajudam a resfriar as ilhas de calor nas grandes cidades. Você já ouviu falar em ilhas de calor e de frescor? Em Goiânia, nós temos algumas ilhas de frescor, que são aí determinadas pelos parques, né, onde tem maior arborização, onde eu tenho uma menor incidência de materiais construídos, digamos assim, e eu tenho as áreas constituídas por que se caracterizam como áreas de ilhas de calor, né? Que são áreas bem mais aquecidas do que está o entorno daquela área. O Parque Flamboyant é um dos mais de 50 parques da capital. É lá que a Miriam passa boa parte do dia. É muito bom você estar aqui, você respira melhor. Você tem a praça para você sentar, você sente até melhor do que ali na avenida que é uma poluição. Você encosta num poste, é tudo preto. As árvores, assim como outras plantas, liberam oxigênio e retiram o gás carbônico do ar.
deixando o ambiente mais agradável. O Parque Flamboyant, cercado de vegetação e com muita água, é um verdadeiro oásis e deixa, inclusive, a umidade relativa do ar mais elevada. Isso tudo em meio a prédios e grandes construções. Não é qualquer árvore que ajuda na limpeza do ar. Cada uma tem uma função diferente. Quanto mais copa, né, maior, mais estruturada, o potencial dessa planta é maior. Plantas que têm folha mais espessa, plantas com folhas mais pilosas, têm mais potencial de reter esse material particulado também. O material particulado é produzido por incêndios, pela queima de combustíveis e pelas indústrias, por exemplo. E é minúsculo. Pode ser 5 vezes mais fino que um fio de cabelo e vai parar direto nos pulmões das pessoas. No bairro de Campinas, o mais antigo da capital, a realidade é bem diferente. Com o movimento constante de motos, carros e veículos pesados, a poluição é constante. Campinas, bairro comercial, também é considerado um dos menos arborizados de Goiânia. Construção, edifícios, casas, são fatores que alteram o balanço de energia naquele local. Entra a radiação solar, promove o aquecimento e esse aquecimento é totalmente diferenciado em função da composição desses materiais do que seria se a cobertura fosse vegetação natural. O plano de arborização de Goiânia é antigo, de 2007. Um novo documento feito 5 anos atrás ainda está sendo analisado. O plano de arborização urbana de Goiânia foi elaborado pela equipe técnica, né? Após essa elaboração, ele é encaminhado à Casa Civil para que haja uma análise jurídica também, para após ser encaminhado à Câmara para votação. Atualmente, ele está em análise na Casa Civil. De acordo com o plano, cerca de 47 mil árvores precisam ser monitoradas constantemente, pois estão com um ciclo de vida avançado e merecem cuidados especiais. O documento mostra que são 382 variedades diferentes na cidade, entre elas a monguba, a sibipiruna, o ipê e o flamboyant. Sempre que possível, né, numa primeira escolha, nós trabalharmos com espécies nativas do bioma. Quando eu consigo trazer para o ambiente espécies nativas, eu vou estar trabalhando com espécies mais adaptadas a essas condições. Por exemplo, aqui em Goiânia, nós temos uma sazonalidade em relação à precipitação que é muito severa. Nós temos praticamente 6 meses do ano que não cai uma gota d'água. E uma vez que eu consigo trazer para a arborização espécies adaptadas, a chance de que esses indivíduos se adaptem, se desenvolvam e durem, né, tenham lá 10, 20, 30, 40, 50 anos, dependendo do ciclo de vida, é maior. Ou seja, esse indivíduo vai contribuir, né, para a redução da poluição do ar, poluição sonora, aumento da infiltração da água, beleza cênica, por muito mais tempo. Não é a questão de ir plantando de forma aleatória em função de números de árvores. Campinas é um exemplo disso. A gente citou que é um grande bolsão de uma ilha de calor. Que árvores que eu tenho ali? Eu tenho mais ou menos próximo o Jardim Zoológico, mas o Jardim Zoológico é uma ilha de frescor para aquele local. Ele não chega até 24 de outubro, levando umidade e temperatura mais agradável para a população. Então, a gente tem que ter projetos de arborização. Você tem que respirar bem, cuidar da sua saúde, cuidar do meio ambiente e do lugar onde a gente vive. Eu acho que é muito importante isso. Tá aí a reportagem do Johan detalhando de que maneira, né, as árvores são importantes para combater ali, né, para auxiliar, resfriar, na verdade, as ilhas de calor dentro das grandes cidades. Já vamos aqui para a nossa live no youtube.com/sagristv ver as participações dos jovens que estão lá conectados com a gente, Samuel. Tem muita pergunta por aí, tem muita gente já deixando as suas dúvidas? Já sim, Jéssica, muita gente aqui deixando suas perguntas, suas dúvidas, e já quero introduzir aqui a nossa conversa. E Denise, já te chamo aqui, Denise. Olha só,
tem algumas perguntas já para você aqui, Denise, e acho que de uma maneira até conceitual mesmo. Muita gente perguntando assim, olha, Samuel, o que é arborização? Muita gente perguntando várias perguntas para essa contextualização. O que é arborização? Quais são as vantagens das árvores ou de mais árvores nas áreas urbanas? Qual seria o conceito de arborizar? E aqui cito a pergunta da Giovana Vargas. Oi, Giovana. Giovana, com D mesmo. Giovana, ela perguntou isso. Qual seria o conceito de arborizar? A Michele, quais são as vantagens de mais árvores nas áreas urbanas? Temos aqui o Bernardo Schultz. Falei certo, Bernardo, seu nome? Como as árvores ajudam na amenização do calor das cidades? Aí a Michele tinha perguntado sobre a arborização, a Tailane Eduarda, o que é arborização? Denise, o que a gente pode então introduzir sobre esse conceito de arborização? Obrigada pelas perguntas. Plantio de árvores. E aí, pensando na maneira em que a gente pode tirar o melhor proveito, né, para vários serviços ecossistêmicos, eu vou começar pela questão microclimática, né, das árvores. Por que é importante, por que o plantio, e como a reportagem mostrou, não é plantar em qualquer lugar, não é plantar qualquer coisa, né, mas como seria esse plano estratégico, né? Do ponto de vista microclimático, como é que a árvore funciona? Como se fosse uma bomba d'água. Ela bombeia a água do solo, evapotranspira pelas folhas, com isso diminui a temperatura do ar, aumenta a umidade do ar e melhora a nossa sensação de conforto. Principalmente, como também mostrado pela reportagem, na sazonalidade que vocês têm em Goiânia, e eu também conheço de perto, porque sou mato-grossense, de praticamente 6 meses de estação seca, né? Então, esse é um dos principais mecanismos de resfriamento que a árvore nos traz. O segundo é o sombreamento proporcionado pela copa. Quanto melhor a qualidade da copa, maior o coeficiente de extinção da radiação solar através dessa copa, diminui as temperaturas das superfícies abaixo dela e contribui também para a melhoria da nossa sensação de conforto. Então, se a gente pudesse resumir esse papel microclimático das árvores em 2 questões muito simples, sombreamento e evapotranspiração. Desde que haja disponibilidade de água no solo, essa árvore bombeia essa água do solo e evapotranspira através das folhas, e tudo isso contribui para a melhoria da nossa sensação de conforto e, muito importante, também para a adaptação à mudança do clima, né? Não é apenas uma questão de conforto térmico, mas também uma questão de adaptação às mudanças do clima que todos nós já estamos sentindo. Denise, aproveitando que você falou sobre essa adaptação, né, às mudanças do clima, pesquisando sobre a arborização, vi muito falar a respeito de infraestrutura verde, né? Queria que você falasse o que é de fato, né, qual é a definição de infraestrutura verde e como ela vai colaborar para justamente essa adaptação das cidades às mudanças climáticas. Na paisagem, a gente fala muito em infraestrutura verde e infraestrutura azul, né? Porque água e vegetação estão lado a lado, muito próximos, né? Há uma relação de interdependência e de serviços ecossistêmicos que a gente pode obter. Quando a gente diz infraestrutura verde, eu estou pensando num sistema um pouco mais amplo, interconectado, onde eu penso os fluxos d'água, a disponibilidade de água da infraestrutura azul e as várias possibilidades, as várias formas que a infraestrutura verde pode assumir nas cidades. A arborização é uma delas, talvez a que traga maiores benefícios, mas eu posso ter também outros tipos de infraestrutura verde, por exemplo, atrelados aos edifícios, com paredes verdes, com coberturas verdes, que também são complementares às várias possibilidades. Eu posso ter arborização, posso ter biovaletas, posso ter espaços para retenção de águas. Então, água e vegetação, infraestrutura azul e infraestrutura verde, extremamente próximos e conectados, formando uma rede
de serviços ecossistêmicos que a gente pode prover às cidades, equilibrando um pouco melhor a densidade construída e os elementos naturais de vegetação e água. Deixo também um espaço aberto aqui para você, Fernanda, fica à vontade também para fazer os seus questionamentos. Denise, você vai falando assim, parece que vem tudo com a facilidade, com a leveza, e se a gente realmente tomasse para a gente a importância disso, né, talvez a gente fizesse diferente. Vendo as reportagens e tudo, achei interessante que Goiânia tem um plano de arborização, né? Isso é lei, Denise? Toda cidade tem ou deveria ter um plano? Como é que funciona isso? Deveria ter, mas não é lei. Algumas cidades têm assumido compromissos que vão até um pouco mais além de planos de adaptação climática, para além do plano de arborização. São Paulo, por exemplo, acabou de aprovar o Plano Pavel, que é um plano de áreas livres e espaços verdes. Se não foi publicado, vai ser publicado agora nos próximos dias. É um plano que levou um bom tempo de amadurecimento, né, de gestação desse plano na Secretaria Municipal do Verde, e tivemos a notícia agora no final de maio da aprovação desse plano. Já havia um plano de arborização e outros planos setoriais na cidade. Mas tratando da mudança do clima e da adaptação à mudança do clima, algumas cidades assumiram compromissos com o C40, por exemplo. São Paulo é uma das 4 cidades brasileiras que firmaram esse compromisso de estabelecer planos de adaptação climática. E aí, a questão da infraestrutura verde e azul, ou mais amplamente, as soluções baseadas na natureza, que é uma coisa mais abrangente ainda, fazem parte das estratégias desse plano, com ações de curto, médio e longo prazo. Então, o tema ganha cada vez mais importância, para além das questões da arborização e da importância fundamental que ela tem para a filtragem de poluentes, para a melhoria da qualidade do ar, para uma série de serviços ecossistêmicos que ela pode prover. Também ela passa a ser importante para a adaptação à mudança do clima. É um dos principais elementos dos planos de adaptação. A Arena Repense, uma produção da Fundação Procerrado, Fundação Sagres, com o apoio da Demar by Renapse, Maternidade Doutora Adalberto Pereira, Associação Palma Jovem, Ideia Produções e do Sistema Sagres de Comunicação. A Arena Repense que faz uma rápida pausa, mas daqui a pouquinho a gente está de volta. Estamos apresentando Sagres em Tom Maior. Algumas vezes temos dificuldade de encarar e admitir a nossa fragilidade e incapacidade. É compreensível que assim seja, porque desde bem pequenos aprendemos a enxergar e compreender o mundo e a nós mesmos através dos óculos da perfeição. Assim, assumimos uma postura de expectativa e exigência de quem já deveria saber lidar com isso ou aquilo, em vez de aceitarmos a possibilidade do desacerto como uma experiência de aprendizagem, nos amedrontamos com a expectativa da perfeição. E ao longo do tempo, vamos nos afundando na tristeza, aflição, medo e impotência. Se assim nos encontramos, procuremos formas para mudar os óculos. Relembre-se de que a essência humana é a imperfeição e este é um convite a uma postura de humildade e aprendizado contínuo. Mas, portanto, não são vias de justificativa da irresponsabilidade e atitudes equivocadas. São processos do desenvolvimento humano e aprendizado. É necessário, sim, o esforço responsável para um crescimento gradual e contínuo e a consciência de que a cada amanhecer sempre há uma nova possibilidade de fazer o seu melhor possível. Voltamos a apresentar Sagres em Tom Maior.
De volta com a Arena Repense, falando sobre arborização urbana e com mais participações aí na nossa live, Samuel. Pode trazer as perguntas de quem está conectado aí com a gente. Jéssica Dias, olha só, muitas perguntas, comentários também. Eu vou ler alguns aqui. O Richard Gabriel. Oi, Richard, beleza? A arborização é muito importante. A Ashley Freitas perguntou e a Denise respondeu para a gente no bloco anterior a respeito dos locais, para os melhores locais para a gente poder plantar árvores. Aí temos aqui a Gabriele Araújo, a Gabriele falando onde mora tem muita árvore, não é? Plantada, isso dá aquela boa sensação, aquela sensação de refresco. Gabriele, eu também gosto desse clima, viu? Da tal da sombra e água fresca. Aí temos aqui também a Paloma Fontes, que perguntou mais cedo sobre os lugares ideais para fazer a plantação das árvores. Da mesma forma, a Giovana Oliveira. E temos aqui algumas perguntas muito interessantes, Jéssica. Olha só, a pergunta feita aqui pelo... eu não sei se a pronúncia está correta, mas o perfil é o Imon Silver. Ele pergunta assim: é verdade que existe um projeto, ou há projetos, ou ideias de instalar ou instaurar jardins e zonas verdes em topos de prédios? O comentário também da Maria Vitória Barbosa Ribeiro. Que poluição, senhor! Nossa, Maria Vitória, tem lugar, não é? Que, nossa, chega a dar uma angústia, pesado, não é mesmo? Bom, e temos aqui, Jéssica, e Denise, eu queria também direcionar uma pergunta aqui para você, uma excelente pergunta que foi feita aqui pelo Richard Gabriel. A gente leu outro comentário dele, mas ele colocou aqui, e ele fala assim, ó: pode-se perceber que em ambientes rurais, como fazendas, o ar é mais puro e é muito comum a temperatura cair a partir das 18 horas por conta da arborização. E temos também aqui neste mesmo sentido, que foi colocado aqui, eu me perdi um pouco aqui são várias perguntas, mas a Tailane Eduarda, achei aqui, ela pergunta assim: Denise, é verdade que o ar das grandes cidades é mais pesado do que o ar na zona rural? E na zona rural ele é mais leve? O que a gente pode dizer para a Tailane e para o Richard? Ele é mais poluído, isso sem dúvida nenhuma, mais poluído, e o que nos traz uma série de problemas de saúde, de desconforto, enfim. Não sei se diria que é mais pesado, mas poluído com toda certeza, com muito mais material particulado, né? Além dos gases. Vamos lá. Eu não sei se eu me perdi, porque foram várias perguntas. Alguém falou sobre o resfriamento nas áreas rurais. Sim, é bastante diferente, não só pela presença da vegetação, mas pelas diferenças que a gente tem entre um ambiente construído, né, das cidades, e um ambiente onde praticamente não há construções, ou construções muito espaçadas, muito distantes. Para a gente detalhar um pouquinho mais, a gente tem uma série de fenômenos de aquecimento urbano, e a ilha de calor que vocês comentaram é um deles, sem dúvida nenhuma, mas vários processos de aquecimento acontecem na cidade, às vezes de maneira sobreposta. Eu tenho algumas questões que são exacerbadas na cidade quando eu somo, por exemplo, a mudança global do clima, que acontece em todo o planeta, com as questões da urbanização. Então, se a gente for destrinchar todos esses processos, são vários processos acontecendo simultaneamente e de maneira diferenciada, às vezes sobrepostos, nas cidades. Quando eu comparo campo com cidade, além do fato de eu ter muito menos elementos construídos nas áreas rurais, muito mais solo natural exposto, umidade evaporando, uma troca de calor latente muito mais efetiva, porque eu disponho de solo exposto e água, eu tenho também uma não obstrução do céu no período noturno. O fundo de céu no período da noite é um elemento importantíssimo para a perda de calor que eu acumulei durante o dia.
Em áreas mais urbanizadas, a gente vê menos o céu noturno por causa das construções. Então, é como se o calor ficasse retido na malha urbana por mais tempo. Isso é o principal fator que determina a existência da ilha de calor. É um fator noturno que faz com que a cidade perca menos calor acumulado durante o dia no período da noite, né? Não é o único, mas é um dos principais. Então, por isso é que a gente percebe uma queda muito mais rápida da temperatura em áreas rurais ou em campo aberto, ainda que seja uma área periurbana, né? E uma queda muito mais lenta, né, da perda desse calor nas cidades. Não sei se eu respondi todas, se ficou alguma coisa, você me avisa. Ah, sim, Denise. Eu queria comentar mais um pouquinho contigo. O Johan Germano daqui a pouco também tem as perguntas dele. Johan, antes de mais nada, parabéns pela matéria. A reflexão aqui que os jovens têm comentado, viu, aqui na sua reportagem tem sido muito bacana mesmo. Esse horizonte que você nos trouxe aí na sua reportagem, parabéns. Denise, aquela proposta que o perfil Yomon Silver, ele comentou a respeito de, por exemplo, aproveitarmos aí topos de prédios para poder fazer uma espécie aí de jardins verdes. Sim, as coberturas verdes são uma das tipologias, uma das possibilidades da infraestrutura verde. Tem uma série de questões que precisam ser consideradas, questões construtivas, de sobrecarga estrutural, de impermeabilização, né? Em alguns casos, essas coberturas fazem mais sentido do que em outros, né? Se eu tenho um edifício alto de múltiplos andares, os benefícios vão acontecer para o último pavimento, mas eles não se transferem para os demais pavimentos do edifício. Já quando eu tenho um grande edifício horizontal, uma cobertura grande horizontal para um edifício térreo ou de poucos pavimentos, eu posso ter um aproveitamento melhor dessa infraestrutura, né? Mas uma coisa que a gente precisa pensar, eu estou fazendo isso por quê? Para trazer conforto às pessoas, para fazer com que as pessoas se adaptem melhor às mudanças do clima e a todos os fenômenos de aquecimento urbano. Então, quanto mais eu aproximar a infraestrutura verde e azul das pessoas, melhor. Eu tenho que levar a infraestrutura verde e azul para onde as pessoas estão. Como os orçamentos nunca são suficientes, a gente precisa fazer escolhas. Se eu tiver que fazer escolhas, eu vou escolher árvores plantadas no chão e vou levar essa vegetação o mais próximo possível da população na sua vida diária, né? Principalmente naqueles locais mais áridos, onde há uma concentração grande de pessoas, onde eu quero trazer o máximo de benefícios para uma população mais vulnerável. Então, faz parte da infraestrutura verde, assim como paredes verdes também, mas a gente tem que lembrar, elas têm questões construtivas, estruturais, de manutenção, que precisam ser pensadas, senão em pouco tempo aquilo começa a dar uma série de problemas na construção e talvez o custo-benefício não seja tão grande assim. Então, são válidos, sem dúvida nenhuma, são medidas importantes, complementares a um plano de infraestrutura verde e azul para as cidades. Ô, Jéssica Dias, você me permite aqui um spoiler? Pode. Nossa, então tá bom. Bem pequeno, hein? Bem pequeno. Olha só para completar o comentário aqui feito por esse perfil, pelo Yomon Silver, é o seguinte, Jéssica, faz parte aí de essa... Nós teremos uma reportagem específica sobre isso aqui no Repense. Então, olha só, a gente, nessas 3 próximas semanas, hoje, na semana que vem e nas 3 próximas semanas, na verdade, a gente continua falando aqui deste assunto mais ligado à arborização. E aí, Jéssica, na 4ª semana, nós teremos então uma reportagem específica sobre isso, envolvendo aí as construções. Então aqui já dando um pouco desse spoiler aqui para aprofundar a partir do comentário feito. Tá certo, vamos acompanhar e aguardar, né? Vamos contar tudo por enquanto não, Samuel. Ô, Johan, fica à vontade também, você está esperando, né, para fazer também os seus questionamentos, fica à vontade. É isso, esse spoiler que o Samuel trouxe é super saudável, viu? É bem-vindo esse tipo de spoiler, porque vai deixando, como ele mesmo diz, né? Aquele gostinho de quero mais, toda a Arena Repense, a gente quer saber o que vem depois.
A gente estava falando agora há pouco, né? A Denise estava trazendo bem essa questão de como os locais em que asfalto e concreto são predominantes têm mais dificuldades para trazer o frescor que a gente encontra nos parques, como é o caso lá da dona Miriam, né? Ela passa 2 vezes por dia lá no Parque Flamboyant para trabalhar, enfim, e consegue encontrar um alívio, um alento enquanto faz essa passagem lá pelo Parque Flamboyant. Campinas não tem esse privilégio, viu, Denise? Esse bairro aqui da nossa capital, o mais antigo, por sinal, é um local que, na sua avaliação, já que é composto por residências, comércio, enfim, é de fato um local com pouca arborização, se não o que tem o menor índice de arborização em toda a capital goiana. É um local que, na sua avaliação, não tem mais solução, ou a longo prazo, o que é preciso fazer para que Campinas deixe de ser uma ilha de calor? Ou isso é permanente, não tem jeito mais? Eu não conheço o bairro, mas tem jeito sim. Arquitetura, urbanismo, desenho urbano, tem jeito sim. O que a gente precisa pensar é o seguinte: nós estamos convivendo com questões de aquecimento urbano, com a falta do verde e, ao mesmo tempo, com uma aparente falta de espaço. Falta de espaço para plantar, falta de espaço para trazer esses outros elementos de infraestrutura verde. São principalmente questões de desenho urbano. Não é um desafio fácil. Definitivamente não, é dos grandes, né? No momento eu tenho um dos trabalhos sendo desenvolvidos aqui no meu grupo de pesquisa, que é um trabalho de doutorado aqui do programa de pós da FAUSP, que é justamente esse tema, o aquecimento urbano, a falta do verde e a falta de espaço. E nós não estamos sozinhos, porque essa é uma questão que permeia muitas outras cidades do mundo. Ao mesmo tempo, Lisboa enfrenta esses desafios, cidades europeias, cidades americanas, muitas outras cidades enfrentam esse mesmo desafio. Claro que isso vai exigir alguma intervenção, mas a gente tem oportunidades de começar a planejar essas intervenções de curto, médio e longo prazo, enxergando vazios potenciais ou transformando alguns espaços, por exemplo, estacionamentos, que em algumas cidades tem uma lei que diz não pode ser todo pavimentado. Precisa de uma certa percentagem de área permeável no solo. Precisa obrigatoriamente ter arborização, né? Então, a gente precisa, na verdade, encontrar esses espaços potenciais e apontar: aqui eu tenho uma oportunidade, aqui eu tenho outra, o que eu posso fazer? Eu posso despavimentar, eu posso trocar algumas vagas de estacionamento na rua por vagas verdes. Isso é uma outra coisa que está sendo implementada em vários lugares. Então, não é uma estratégia de arborização sozinha que vai equacionar esse tipo de problema, porque não é dos pequenos mesmo, mas é uma estratégia que envolve ações de planejamento, de mobilidade, de fomento à mobilidade ativa, né? Talvez destravar algumas quadras, abrir miolos de quadras e muitas outras possibilidades de instrumentos urbanísticos têm surgido nos últimos anos. Por exemplo, existe um mecanismo que funciona em várias cidades americanas e asiáticas que fazem um espaço privado com acesso público ter algumas vantagens, digamos assim, em área construída, alguns benefícios que podem ser negociados com a municipalidade, em troca de dar acesso à população, dar acesso público a uma área verde no interior de um lote privado. Isso já vem acontecendo em muitos lugares. Então, a gente tem que ser criativo, tem que encontrar esses espaços. A excelência do desenho urbano
tem que estar à frente dessas decisões, mas é uma ação necessariamente coordenada com ações de mobilidade, principalmente, com ações de planejamento, né, com leis de uso e ocupação do solo e até mesmo com os códigos de edificações. Aí o envolvimento é de todo o marco regulatório urbano, né, das ações de mobilidade, dos planos estratégicos de mobilidade, buscando encontrar oportunidades de redesenho urbano, mesmo num bairro que aparentemente não tem mais espaço para fazer nada. E, claro, isso pode ser revertido. Eu posso ter incentivos para substituição de pavimentos, posso ter incentivos para substituição de coberturas. Isso é feito nos Estados Unidos já há muitos anos para algumas áreas que foram elencadas como hotspots, como áreas muito aquecidas que mereciam um programa especial de incentivo à substituição de pavimento e de coberturas por outras que funcionassem melhor termicamente. Temos aqui, Jéssica, mais participações no nosso canal no YouTube, youtube.com/SagresTV. Convido você a curtir este conteúdo aí na nossa live, dê aquela curtida, também compartilhe o perfil aqui, By Sabrina, aqui em São Paulo. A coisa mais difícil é ter várias árvores juntas, no máximo uma só, depois uma longe da outra, e aí é uma realidade triste, disse aqui a Sabrina. A Ana Vitória, olha, na minha escola, no ano passado, a gente plantou muitas árvores, achei muito interessante. A Isabel Oliveira disse aqui no Distrito Federal, aqui no DF, querem diminuir a região de mata preservada. Uma preocupação, hein, Isabel? E Fernanda, tem aqui pergunta para você também, viu? Tem aqui pergunta da Ana Vitória. Ana Vitória mandou a seguinte pergunta: de que maneira a RENAPSE pode contribuir para ajudar na preservação do meio ambiente? Diz aí, Fernanda. Que boa essa pergunta. É Ana Vitória? Não entendi, não lembro. Isso, Ana Vitória. Talvez ela não tenha participado ainda, mas nós temos sim, Samuel, ações aprendizes. Agora, no mês passado, vou falar de uma realidade aqui de Anápolis, nós fizemos uma parceria com a faculdade daqui, levamos os jovens para conhecer o local, lá até eles fizeram distribuições de mudas e tudo mais. Então, a RENAPSE, de uma forma geral, se preocupa muito com essa questão da sustentabilidade, com essa questão do meio ambiente, né? Então, é um dos assuntos que são estudados pelos jovens no decorrer do curso aí. A gente tem essa preocupação mesmo para conscientizar mesmo, né? Porque os jovens são multiplicadores. Então, a gente mostra para eles aqui o caminho e eles levam para a mãe, levam para a tia, levam para a avó e vão praticando isso. E a nossa intenção justamente é em cima dessa situação. Nós temos várias atividades voltadas nesse sentido. Estou te dando esse exemplo bem recente que a gente viveu aqui agora em Anápolis, né? Mas toda a instituição, no geral, trabalha essa questão de tentar realmente conscientizar esses jovens a entenderem a importância de preservar as árvores, de cuidar do meio ambiente de forma geral, né? Para a gente aí tentar ter uma vida mais saudável, uma vida mais tranquila. A Arena Repense, uma produção da Fundação Procerrado, Fundação Sagres, com apoio da DEMAR by RENAPSE, Maternidade, Dr. Adalberto Pereira, EduJob, Associação Palma Jovem, Ideia Produções e também do Sistema Sagres de Comunicação. Nós vamos para mais uma pausa, mas é rapidinho e já já a Arena Repense está de volta. Estamos apresentando Sagres em Tom Maior. Somos humanos e, na maioria das vezes, só vislumbramos o lado negativo das coisas. Mas você já tentou enxergar as bênçãos que recebemos enquanto estamos mergulhados no caos? Imagine um túnel escuro e medonho e lá no final, uma luz. Você consegue visualizar, eu sei. Isso acontece porque temos a capacidade de criar com o pensamento. E se quisermos, conseguimos mentalizar luz em qualquer situação. Assim, conseguimos posicionar todos os problemas no túnel, mas focando e concentrando a mente na luz do final.
Então, caminhamos mais confiantes nas resoluções, nas alegrias, nas vitórias pessoais que essa luz representa. Sim, as bênçãos são inúmeras e às vezes se apresentam como problemas ou doenças aos quais somos submetidos para uma purificação íntima que, na maioria das vezes, não conseguimos compreender. Mas em tudo existe um propósito, o do aprimoramento do ser. Pense nisso e siga sempre focando na luz. Voltamos a apresentar Sagres em Tom Maior. A Arena Repense já está de volta. Samuel, mais participações aí dos nossos jovens. Temos sim, Jéssica. Repito aqui, youtube.com/SagresTV é o endereço para você participar no nosso chat ao vivo. O Uriel Almeida, quando eu volto da escola, tem um trajeto que eu faço que dá para perceber de uma maneira fácil que é mais frio por conta de muita árvore que tem por lá. Valeu, Uriel, pela sua participação. O João Vitor Barros de Oliveira, olha, espero que aos poucos melhore e as pessoas se conscientizem. Valeu também, João Vitor. A Maria Clara Teixeira Lucati. Oi, Maria Clara. Infelizmente, no meu colégio tiraram muitas árvores. Acaba que a sensação térmica fica maior, fica mais quente. Obrigado, Maria Clara. Beatriz Fernandes, algumas escolas estão abrindo espaços para os alunos plantarem árvores e assim também falando sobre o meio ambiente. Obrigado, Beatriz. O Carlos Henrique sempre participa com a gente, Jéssica, aqui nas nossas lives, aqui no Repense. Olha, a importância do ar consiste no fato de que este é composto, é formado pelas principais partículas suspensas na atmosfera, indispensáveis para a manutenção e desenvolvimento da vida no planeta Terra. A gente falou agora há pouco também sobre questões aí mais até da área da arquitetura, e o perfil aqui, Rodrigues 062, por esse 062 eu acho que é de Goiás, viu? Partiu fazer arquitetura e urbanismo. E por último aqui, queria registrar a participação da Ana Ju, que ela comentou, a Ana Ju, a arborização pode ser dividida em áreas verdes, como parques, bosques, praças e jardins. E aí também, claro, a arborização em vias públicas. Sei não, acho que a Ana Ju tem participado, Jéssica, da reunião de pauta aqui do Repense, viu? Ela tem discutido, são temas aí que a gente vai abordar também. E por fim, a Ana Júlia Nascimento, ela disse assim, ó, na minha cidade tinha uma grande avenida, contornava a cidade, era cheia de árvores, mas infelizmente foi aí mais da metade cortada. Então, algumas participações, Jéssica, aqui no youtube.com/SagresTV. Daqui a pouco registramos mais participações. Denise, outro ponto importante que eu queria trazer aqui para a nossa discussão é a respeito também das desigualdades. Por exemplo, há pessoas que consideram, né, fazer uma caminhada pelo bairro como um momento em que vão ali tomar um ar fresco. Só que a gente sabe, né, que essas questões de desigualdades sociais, nem todas as pessoas, quando vão fazer essa caminhada, vão encontrar ali um ar fresco, vão ter mais paisagens verdes, né, para poder ver durante esses passeios. Aí eu queria saber de você, Denise, como que as cidades elas podem agir de forma assim para reduzir essa desigualdade ao planejar os espaços verdes, né, e também fazer com que esse ambiente se torne mais igualitário, né? Eu fico pensando assim também nas questões de quem mora em regiões de favela, né?
não tem espaço verde, não tem área verde, né? Como que a cidade pode tomar medidas, agir para proporcionar espaços verdes igualitários? São questões socioeconômicas bastante complexas, que aí, claro, vão muito além do que arquitetura e urbanismo pode agir, pode interferir, mas são questões de todos nós, né? De todos os cidadãos. De forma muito pragmática, se a gente quiser levar alguns números, alguns elementos para essa tomada de decisão, se eu sobrepor dados de desigualdades sociais, econômicas e outros dados de microclimas urbanos, de temperaturas nas cidades, a gente vai ver que essas camadas se sobrepõem e essas vulnerabilidades são coincidentes, onde eu tenho mais bolsões de pobreza, mais dificuldades socioeconômicas, maiores distâncias até o transporte, até os serviços de saúde. Se eu for olhar o que acontece do ponto de vista físico das cidades nesses locais, eu vou ver que são os mais quentes, são aqueles com menos vegetação, são os que têm menos parques, menos serviços. É uma sobreposição de vulnerabilidades, infelizmente. Mas a gente pode levar esses dados, esses números, a como fazer esses mapeamentos e levar isso como um elemento importante para a tomada de decisão. Se eu quero levar a infraestrutura verde e azul para onde ela é mais necessária, basta eu olhar além do mapa de desigualdades, de vulnerabilidade socioeconômica, de renda, de educação, os dados físicos, onde as temperaturas são mais altas, onde eu tenho menos vegetação, e isso tem que ser uma diretriz de toda a administração municipal, assim como de toda a sociedade civil organizada. Não é uma questão simples, não é uma questão fácil, os desafios são enormes, muitas vezes essas áreas mais vulneráveis estão tanto em locais de risco, né, em áreas de perigo, de deslizamentos, de encostas, de inundações, como também em áreas sensíveis, em áreas de mananciais que deveriam estar protegidas, mas ficam sujeitas a ocupações. Então, há uma sobreposição de informação, de camadas que a gente poderia levar para nortear as ações, para que fosse dada prioridade aonde a vulnerabilidade é maior por uma série de questões socioeconômicas e ambientais. Então, eu consigo hoje espacializar esse tipo de informação e sobrepor esses dados espacializados, né? Levando as questões ambientais para junto das questões sociais e econômicas. E a hora que eu coloco isso num mapa, que eu coloco num papel, que eu espacializo isso no mapa da cidade, isso fica evidente. A gente sabe onde precisa mais, a gente sabe onde é mais vulnerável e a gente sabe o ganho que eu posso trazer com uma intervenção. Então, informação nós temos, né? Vontade política e ação tem que vir junto, mas informação e conhecimento a gente tem. Pessoal, nosso tempo, infelizmente, está acabando hoje, mas dá tempo, Fernanda, de você também fazer mais uma pergunta aqui nessa edição da Arena Repense. Denise, vendo esses tantos de desafios que vocês têm, né, nesses estudos e tudo, me trouxe assim, uma questão. Quando vai fazer esse plano, quando vocês vão decidir, tal árvore a gente vai plantar, aquela a gente vai plantar, normalmente vocês analisam o quê? É o clima, o tempo útil de vida dessa árvore? Como que funciona? Como que é feita essa análise? Você sabe me explicar? Olha, há uma série de informações que precisam ser levadas em conta. Em área urbana, eu preciso pensar na interação entre raízes e calçada, eu preciso pensar na interação da copa com a fiação elétrica, que ainda é aérea, né? Em 2022. Enfim, tem uma série de interações para além das questões da espécie propriamente dita,
o fato de ser nativo ou não, de haver disponibilidade de mudas, né? Eu preciso de um viveiro, eu preciso ter disponibilidade de mudas nos órgãos competentes da prefeitura para fazer isso, mas tem toda uma questão de interação com a cidade, com calçada, com rede elétrica, com subsolo. Em São Paulo existe uma outra cidade embaixo do chão, né? São estacionamentos, o metrô, são galerias de água, de esgoto, enfim, de todos os serviços urbanos. Então, é uma série de questões das árvores propriamente ditas e das interações que elas têm com toda a infraestrutura urbana. Então, de novo, é um leque de informações para essa tomada de decisão, né? Lembrando que há toda uma vida da árvore abaixo do nível da rua, né? E em muitas cidades, São Paulo é uma delas, existe uma outra cidade aqui no subsolo. Então, são muitas camadas de decisão. Algumas espécies podem ser adequadas para algumas áreas da cidade, para outras não, né? Depende de onde eu tenho lençol freático, depende de uma série de interações. Então, isso tem que ser bastante localizado. Principalmente em cidades grandes, eu posso ter muita variabilidade de condições, né? De solo, de disponibilidade de água e de interação com calçadas, fiação e com toda a infraestrutura abaixo do nível do solo também. Pessoal, infelizmente nosso tempo acabou, hoje a live passou voando, né? O tempo passou muito rápido, tínhamos tantas outras questões, mais participações, perguntas aqui para fazer, mas infelizmente nosso tempo acabou. Denise, agradeço aqui a sua participação, a colaboração conosco nessa Arena Repense. Seja sempre bem-vinda, quem sabe até uma próxima oportunidade também. Muito obrigada. Denise Duarte, ela que é professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Agradeço também a Fernanda Carvalho dos Santos, coordenadora da Renapse Núcleo Anápolis. Fernanda, muito obrigada. O prazer foi todo meu pelo conhecimento e pela troca. Obrigada, viu? Agradeço também a colaboração do Johan Germano, jornalista aqui do Sistema Sagres de Comunicação. Johan, até a próxima aqui na Arena Repense. Até a próxima, Jéssica. Eu que agradeço aqui a participação também dos jovens, né? Eu perdi o nome de quem disse isso aqui na live, mas os jovens são multiplicadores, né? Ideias como essa precisam ser multiplicadas, compartilhadas. Tudo que a gente faz precisa ser compartilhado. A Arena Repense é um desses momentos que precisam de compartilhamento para chegar a quem precisa. Obrigado, Jéssica. Até a próxima. Obrigado, Samuel. Até a próxima Arena Repense. E agradeço também a todos os jovens que estão aí conectados na nossa live. Muito obrigada. Curta, compartilhe, se inscreva aí no canal. Samuel, foram muitas participações. Infelizmente a gente não consegue, né, ler todas aqui, mas boa parte a gente consegue sim. Muito obrigada também. Até semana que vem para você. Jéssica, estaremos aqui. Aí, rapidinho aqui, o Rodrigo Valença perguntou quando será a próxima live? Rodrigo, respondi para você aí no chat, mas olha só, na quinta-feira da semana que vem, dia 7, então dia 7, quinta-feira da semana que vem, combinado? Será o nosso próximo encontro, a gente vai continuar. Viu, Gleiciane Alves? Você está gostando aqui, amando, você diz pra gente, na quinta-feira que vem a gente continua. E aí, por fim, Jéssica, qual o assunto que a gente vai tratar? A Tailane Eduardo, ela disse assim, ó, o ar-condicionado afeta o ar da nossa casa de alguma maneira? Tailane, esse é o assunto da próxima semana. Combinado então, Jéssica? Combinado, próxima semana aqui na Arena Repense. Agradeço também a colaboração da Eduarda Lohane, nossa intérprete de Libras. E você sabe, a Arena Repense é uma produção da Fundação Procerrado, Fundação Sagres, com apoio da Demabai Renapse, EduJob, Maternidade, Dr. Adalberto Pereira, Associação Palma Jovem, Ideia Produções e do Sistema Sagres de Comunicação. Sistema Sagres apresentou Repense Clima. Apoio Fundação Procerrado. E assim termina essa edição do Tom Maior. Muito obrigada pela sua companhia. Na sequência tem o Net Escola e às 5 horas da tarde o Educa Anápolis. Sagres em Tom Maior. De volta amanhã.